E aí, Quizards, bem-vindos a mais uma investigação matemática. Hoje, a gente vai virar detetive da geometria para desvendar todos os segredos por trás de figuras que parecem iguais, mas não são. E o melhor, vamos descobrir como usar essas pistas para medir coisas que parecem impossíveis. Bora lá? O nosso grande mistério do dia é esse aqui. Como é que dá para saber a altura de uma coisa gigante, tipo um prédio ou uma árvore, sem precisar de uma fita métrica que vá até o céu? Parece mágica, né? Mas eu garanto que, no final, todo mundo aqui vai ter as ferramentas para resolver esse caso. Para começar, todo bom detetive precisa conhecer as pistas. E as nossas principais são a congruência e a semelhança. Pensa assim, ó. Figuras que são congruentes, elas são tipo gêmeos idênticos. Têm exatamente a mesma forma e o mesmíssimo tamanho. Já as figuras semelhantes, elas são como primos da mesma família. A forma é a mesma, sabe? O DNA geométrico é igual, mas os tamanhos são diferentes. E o que é que conecta esses primos? É a tal da razão de semelhança, que a gente chama de K. Esse é o nosso código secreto. É um número que diz pra gente o quanto uma figura é maior ou menor que a outra. Se esse K for maior que 1, a gente tem uma ampliação. Se for menor que 1, é uma redução. Simples assim, né? Agora, vamos focar nos gêmeos idênticos, ou seja, na congruência de triângulos. E a notícia boa é que a gente não precisa medir todos os 3 lados e todos os 3 ângulos para provar que 2 triângulos são iguaizinhos. Existem 4 atalhos, que são o nosso verdadeiro kit de ferramentas de detetive. O primeiro atalho é o caso lado-lado-lado, ou simplesmente LLL. Esse é o mais intuitivo. Se os 3 lados de um triângulo são exatamente do mesmo tamanho que os 3 lados de outro triângulo, pronto, eles são, com 100% de certeza, gêmeos idênticos. Caso encerrado. O segundo é o caso lado-ângulo-lado, o LAO. Aqui, a gente só precisa checar 2 lados e o ângulo que fica exatamente entre eles. Se essas 3 medidas baterem, já era, são congruentes. Mas atenção aqui, detetives, o ângulo precisa estar espremido entre os 2 lados. A posição dele é a pista principal. O nosso terceiro atalho é o ângulo lado-ângulo, ou ALA. A lógica é bem parecida. Se 2 ângulos e o lado que liga esses 2 ângulos forem iguais nos 2 triângulos, eles são congruentes. De novo, a posição é tudo. O lado tem que ser aquele que conecta os 2 ângulos que a gente conhece. E o último caso do nosso kit é o lado-ângulo-ângulo oposto, ou LAAO. Esse é um pouquinho diferente. A gente confere um lado, um ângulo que está colado nesse lado, e o ângulo que está lá do outro lado oposto a ele. Se essas 3 pistas conferirem, os triângulos também são gêmeos idênticos. Ok, já dominamos os gêmeos. Então vamos voltar para os primos, para a semelhança. A definição oficial é essa aí. 2 triângulos são semelhantes quando os ângulos são iguais e os lados são proporcionais. Ou seja, a forma é a mesma, o que muda é só a escala. E aqui entra a nossa primeira ferramenta superpoderosa para a semelhança, o teorema fundamental. Basicamente, ele diz que se a gente pegar um triângulo qualquer e passar uma reta paralela a um dos lados, a gente automaticamente cria um triângulo menorzinho ali dentro, que é um primo perfeito do triângulo grandão original. E essa imagem ilustra isso brilhantemente. Olha só, a reta DE é paralela à base BC. Isso cria o triângulo pequeno, o ADE, que tem exatamente a mesma forma e os mesmos ângulos do triângulo grandão, o ABC. Eles são semelhantes. Bem legal, né? E para resolver aquele nosso mistério lá do início, a gente precisa de mais um item no nosso kit de detetive, o famoso Teorema de Tales. Ele é perfeito para descobrir medidas desconhecidas. Ele nos conta que quando a gente tem várias retas paralelas cortadas por 2 outras retas, os pedacinhos que se formam em uma delas são proporcionais aos pedacinhos da outra. E aplicar o Teorema de Tales é que nem seguir uma receita de bolo, não tem erro. Primeiro, acha as retas paralelas. Segundo, encontra as transversais que cortam elas. Terceiro, monte a proporção. O pedaço de cima de uma reta está para o de baixo, assim como o pedaço de cima da outra está para o de baixo dela. E quarto, é só resolver a equação. Vamos ver isso na prática. Olha aí, temos 3 retas paralelas. A gente monta a proporção 4 está para 6, assim como o segmento de cima na outra reta, que é x menos 9, está para 9. Aí é só fazer a conta, multiplicar em cruz e a gente descobre que o x é igual a 15 metros. Viu só? Resolvemos o mistério da medida que faltava. Então, resumindo a ópera, agora
Todo mundo aqui tem superpoderes geométricos. A gente já sabe a diferença entre gêmeos e primos, conhece os 4 atalhos da congruência e ainda tem 2 teoremas poderosíssimos para achar triângulos semelhantes e descobrir medidas secretas. Com isso, já dá para resolver aquele problema da altura do prédio. E agora chegou a hora da verdade, a hora que todo mundo esperava. Será que a investigação foi um sucesso? Vamos testar essas novas habilidades de detetive com o desafio Quizards. Estão preparados? Primeira pergunta: qual é a principal, a maior diferença entre figuras congruentes e semelhantes? Tempo. A resposta é o tamanho. Figuras congruentes são idênticas, um verdadeiro clone. Já as semelhantes têm a mesma forma, mas os tamanhos podem ser diferentes. Pergunta número 2, essa para quem estava prestando muita atenção. Se a razão de semelhança entre os lados de 2 triângulos é k, qual vai ser a razão entre as áreas deles? Valendo! A resposta é k ao quadrado. A razão das áreas é sempre o quadrado da razão dos lados, não esqueçam disso. Terceira pergunta: qual é o ingrediente secreto, o item essencial para o teorema de Tales funcionar? Tempo. São as retas paralelas. Sem elas, não tem proporção e o teorema não pode ser usado. Quarta pergunta, direto do nosso kit de detetive. Qual dos casos de congruência usa a pista de 2 lados e aquele ângulo que fica espremidinho entre eles? Valendo! É o caso LAL, lado, ângulo, lado. E a nossa última pergunta do desafio: verdadeiro ou falso? 2 círculos, quaisquer que sejam, são sempre semelhantes entre si. O que acham? É verdadeiro! Todo círculo tem exatamente a mesma forma. O que muda é só o raio. Por isso, eles sempre serão primos geométricos. Mandaram muito bem no desafio, pessoal. Agora a missão final é com vocês. Dá uma olhada aí pela janela. Um poste, uma árvore, quem sabe um prédio. Qual é a coisa mais alta por aí que agora parece possível de medir, usando só a sombra e a semelhança de triângulos? Deixem as ideias aqui nos comentários. E com isso, a gente encerra mais esta investigação. Se vocês curtiram virar detetives da matemática, já sabem, né? Não se esqueçam de seguir o canal Quizards, ativar o sininho para não perder nenhuma pista nova e, claro, deixar aquele like para fortalecer a nossa agência de detetives. Até a próxima!